Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de história, trabalhando um novo capítulo do livro de vocês, que é os povos indígenas da América. Então a gente vai falar um pouco dos povos que habitavam o nosso continente, a América, antes da chegada dos europeus. Então, antes da chegada dos povos conquistadores. Então a gente vai estudar os diferentes povos, os principais povos, melhor dizendo, que habitavam o nosso continente, desde lá da América do Norte, passando pela América Central, até chegar aqui ao Brasil. Nesse caso, nós vamos destacar 4 povos específicos que acabam chamando um pouco mais de atenção. Os astecas, maias, incas e os tupis, que é o caso aqui do Brasil. Então a gente vai começar aí falando um pouco sobre essa questão dos povos. Então, assim, antes da chegada dos povos europeus aqui ao nosso continente americano, a estimativa é que viviam no nosso território, de uma forma geral, mais de 50 milhões de pessoas viviam espalhados pela América antes da chegada dos europeus. Essa chegada dos europeus é aquele episódio que a gente conhece muitas vezes por descobrimento, descobrimento da América, descobrimento do Brasil. Então a gente sabe que já viviam pessoas aqui antes da chegada dessas pessoas no descobrimento. Só que essas pessoas que viviam na América eram povos muito diferentes. Então eram povos que tinham costumes diferentes, jeitos diferentes, a fisionomia, a forma do rosto da pessoa era diferente. Então eram povos muito diferentes entre si que habitavam essa região, muitas vezes povos que viviam entrando em guerra e que, com a chegada dos europeus, começaram a ser dizimadas. Então, como eu falei antes, a gente vai ver os 4 principais povos, vamos dizer assim, que habitavam essa região, principalmente da América Latina. Então, o primeiro desses povos é os astecas, que a gente vai estudar. Os astecas, eles viviam onde hoje está localizado o México. Então, aqui a gente tem 2 mapas. O primeiro do lado esquerdo aí de vocês, esse que está pintado de verde, é a localização no Império Azteca, onde eles viviam, as principais regiões. E aqui a região atual, que é o México. Então, o Império Azteca ele se desenvolveu onde hoje está localizado o México. Então, falando um pouco sobre os astecas. Os astecas, eles tiveram como cidade principal uma cidade chamada Tenochtitlan, que era a capital do império. Eles, segundo o que eles acreditam, a lenda que eles falam lá sobre a origem do império deles, diz o seguinte: conta a lenda que os astecas receberam a revelação do deus, esse nomezinho aí complicado, Huitzilopochtli, que dizia que a cidade deveria ser construída no local onde o povo encontrasse uma águia devorando uma serpente em cima de um cacto. Então, segundo a lenda deles, esse povo estaria andando, se deslocando, até que eles encontraram essa visão de uma águia comendo uma serpente. Lá, segundo o que eles acreditavam, era o local que esse Deus escolheu para eles construírem e erguerem sua cidade. Então é nessa região que os astecas vão fundar a cidade de Tenochtitlan, que é a capital do império, a principal cidade. Ela era uma cidade grandiosa. Essa cidade ela chegou a ter mais de 200 mil habitantes na época, maior até mesmo do que as principais cidades da Europa que existiam no período. Então, era uma cidade gigantesca. O Império Azteca ele se formou e ele dominou várias outras regiões. Então funcionava mais ou menos assim: o centro era a capital Tenochtitlan e eles dominavam a partir de guerras vários outros povos. Esses outros povos muitas vezes eles eram obrigados a pagar impostos. Esses impostos poderiam ser a partir de alimentos, por exemplo, de milho, poderia ser de ouro, poderia ser pago o imposto a partir de objetos que eles consideravam sagrados, como penas, e também através de pessoas para serem sacrificadas, que a gente vai ver lá no finalzinho que eles matavam as pessoas para oferecer para os deuses. Então, eles se destacavam dominando os outros povos dessa forma. Quem não aceitava pagar o imposto, eles invadiam a região, matavam, saqueavam, faziam de tudo. Então, assim, a base da economia
asteca era a agricultura. Eles plantavam e também criavam animais. Entre as partes da agricultura, ele vai se destacar aqui ó, o milho, o tabaco, que é o fumo, feijão, abóbora, tomate e pimenta. Esses eram os principais produtos. Eles também desenvolveram a plantação de cacau, que é a base do chocolate, onde eles tomavam uma bebida bem amarga, que depois foi levada para a Europa, que é uma espécie de chocolate quente que eles tomavam bem amargo. Para conseguir melhorar a questão do desenvolvimento da agricultura, os astecas também desenvolveram uma forma de plantio a partir de ilhas artificiais que eles faziam, chamadas chinampas, onde eles colocavam uma esteira era colocada sobre áreas alagadas, então eles pegavam um lago, e aí eles iam preenchendo de madeira e em cima eles colocavam lama para conseguir plantar. Aí eles faziam grandes áreas de plantação em cima desse lago, e aí eles conseguiam melhorar a questão da sua agricultura. Na medicina, os astecas, por exemplo, eles se destacavam pela uso de plantas medicinais chamadas. Então, segundo os relatos, eles conheciam mais de 1.200 tipos de plantas diferentes usados na medicina. Muitas dessas plantas foram inclusive levadas lá para a Europa, para o rei espanhol usado na medicina. Os sacerdotes astecas, muitas vezes eles eram conhecidos como especialistas em curar certas doenças. Os astecas também praticavam sacrifícios humanos. Eles acreditavam que sacrificando uma pessoa estariam, de certa forma, acalmando os deuses e deixando os deuses felizes. Eles eram politeístas, então eles acreditavam em vários deuses. Então eles pegavam essas pessoas e muitas vezes eles faziam um ritual onde eles arrancavam o coração da pessoa enquanto ela ainda estava viva. Claro que a pessoa ia morrer, né, com o ritual de sacrifício, mas às vezes o sacerdote conseguia tirar o coração ainda pulsando. Acabava de matar a pessoa e tirava esse coração para oferecer para os deuses. Então era uma forma que eles acreditavam de acalmar os deuses, deixar os deuses felizes. Muitas vezes existiam pessoas que escolhiam se sacrificar, se ofereciam para ser mortos, e alguns outros eram pegos como prisioneiros de guerra e acabavam sendo sacrificados. O segundo povo que a gente vai estudar é os maias. Os maias, eles se desenvolveram numa região também próxima lá dos astecas, em uma região que hoje seria ocupada, por exemplo, por países como Guatemala, Honduras e principalmente a região da chamada Península de Yucatán, que é essa aqui que está destacada no mapa, que é a região sul do México. Então, nas regiões bem próximas. Só que os maias, eles se desenvolveram antes dos astecas. Os astecas posteriormente, inclusive, entraram em guerra com os maias, mas eles foram primeiro. Quando os europeus chegaram, os maias já estavam quase desaparecendo, eles já estavam na sua fase final, sendo conquistados pelos astecas. A cultura maia, a questão da economia e da cultura. A base da economia maia também era a agricultura. Eles utilizavam muita plantação, plantação de milho, principalmente, que vai se destacar. Além disso, eles praticavam caça, pesca, criavam animais para alimentação. Na época, eles desconheciam, por exemplo, a tração animal, o uso de animal para puxar, como o boi, o cavalo, que na verdade eles nem conheciam, foram trazidos lá da Europa pelos europeus. O arado e a roda, eles não conheciam nada disso. Eles tiveram muita importância na questão da produção de cerâmica, vasos de cerâmicas, cestarias, tecelagem, eram artes que eles conseguiam dominar. Os astecas, os maias, diferente dos astecas, eles não formaram um império. Lá entre os astecas, ele tinha um imperador que comandava toda uma região, então ele era o chefe. Nos maias, era basicamente cidades-estados. Como é que funcionava? Cada cidade tinha seu próprio governante. Ele criava as leis, dizia o que podia e o que não podia. E não tinha um rei que mandava em tudo, não. Era o chefe da cidade e mandava na sua própria cidade. Geralmente eram governados por um estado teocrático, que tomava as decisões políticas
e religiosas, mas as cidades eram independentes. Isso facilitou, por exemplo, para que eles fossem derrotados mais fáceis. Como cada cidade era independente, não se ajudavam. E aí, quando viam os inimigos, acabavam derrotando eles de forma mais fácil. Os maias, no caso aqui, eles se destacaram na construção também de grandes pirâmides, assim como lá no Egito. Só que as pirâmides maias, elas tinham um significado um pouco diferente. Aqui a gente tem uma foto de uma delas que chegava a ter até 100 metros de altura, quase 100 metros na verdade, menores do que as pirâmides do Egito, só que elas eram diferentes. No Egito nós estudamos que as pirâmides serviam de túmulo para os faraós. Aqui para os maias elas serviam como local para a construção de um templo religioso, para fazer as cerimônias para os deuses, porque eles acreditavam que lá em cima eles estavam mais próximos dos deuses. Então eles serviam de templos para a prática da religião. E aí eles fizeram várias dessas pirâmides espalhadas pelas cidades maias. Os maias eles foram responsáveis pela invenção de uma espécie de cimento que ajudava nessas construções. Para a gente finalizar, os maias também eles criaram o conceito de zero, como a gente conhece, por exemplo, na matemática. Isso ajudava para fazer contas. Eles se destacavam na questão da astronomia, no estudo do céu, dos astros, dos planetas, das estrelas. Eles fizeram calendários muito precisos. O calendário deles tinha 365 dias, muito parecido com o nosso. Os maias, também assim como os astecas, acreditavam na questão dos sacrifícios humanos, então muitas vezes eles pegavam as pessoas para sacrificar para os deuses. Segundo o que eles acreditavam, isso enviaria a energia humana até os deuses. Em troca, eles próprios seriam recompensados com o poder divino. Muitas vezes eles pegavam e sacrificavam os prisioneiros, escravos ou as crianças, também eram considerados bons sacrifícios por eles. Então, gente, essa foi a primeira parte do nosso assunto. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. A nossa aula encerra por aqui. Então, tchau, tchau, fiquem bem e até mais.